A nossa pergunta nesse vídeo é se os animais possuem ou não possuem linguagem. O motivo dessa pergunta é porque a definição de linguística é a ciência que estuda a linguagem ou a ciência que estuda a linguagem humana. A própria alternância entre essas duas definições já mostra que a linguística deve considerar que linguagem e linguagem humana são sinônimos, como se só existisse linguagem entre os seres humanos. Há várias teorias linguísticas que dizem explicitamente que a linguagem é uma propriedade específica da espécie humana, o que sugere então que os animais simplesmente não possuem linguagem. Apesar disso, no dia a dia, as pessoas comuns e muitas vezes até jornalistas e outros cientistas de outras áreas fora da linguística falam sobre a linguagem dos animais, as linguagens dos animais. E muitos defensores dos animais podem querer insistir nesse aspecto de que não, os animais têm sim linguagem. Para discutir isso, a gente primeiro precisa saber o que é que estamos chamando de linguagem. O que é que nós estamos considerando a linguagem? Ora, no dia a dia, parece que a gente chama de linguagem qualquer sistema que permite a troca de informações, qualquer sistema que permite a comunicação. É nesse sentido em que a gente chama de linguagem até várias outras coisas, como código Morse, música, matemática. Nós chamamos muitas vezes tudo isso de linguagem no dia a dia. Então, se a pergunta for: os animais possuem sistemas de comunicação? A resposta é obviamente positiva. Sim, os animais possuem sistemas de comunicação. Os animais se comunicam entre si. Aliás, não precisa sequer ser um animal. Até as células do nosso corpo se comunicam entre si. Tem maneiras de trocar informação. Então não é algo muito surpreendente que os animais tenham sistemas para se comunicar. E aqui a gente precisa fazer uma observação. A nossa pergunta se refere a modos dos animais se comunicarem entre si, comunicação dentro da própria espécie. A gente não está falando sobre os animais serem capazes de falar alguma língua humana ou os animais serem capazes de imitar alguma língua humana ou imitar a voz humana. Nós sabemos, por exemplo, que os papagaios conseguem imitar a voz humana, se forem treinados para isso. Mas isso é uma outra questão. Se eles conseguem imitar a linguagem humana ou se a gente consegue treiná-los para aprender alguma coisa de uma língua humana é outra questão. Hoje, nesse vídeo, nós estamos discutindo se os animais possuem linguagem entre si. Então, voltando ao ponto, os animais possuem sistemas de comunicação. Mas diante disso, falta ainda nós compararmos essa comunicação dos animais com a comunicação humana, através de línguas, para responder a seguinte questão. Essas duas formas de comunicação, as formas dos animais se comunicarem versus as formas dos seres humanos se comunicarem através de línguas, são coisas do mesmo tipo? São o mesmo tipo de fenômeno? Será que a comunicação dos animais é algo tão complexo ou até mais complexo do que a linguagem humana? Ou será que são fenômenos de tipos diferentes? De tipos muito diferentes entre si? E aí cabe outra observação. Nessa comparação, a característica que menos importa é se os animais se comunicam de modo vocal, se eles usam a voz para se comunicar. Nós estamos muito acostumados com a ideia de que língua humana é vocal. Os seres humanos falam. E a gente relaciona muito o falar com a oralidade. Mas essa não é a parte importante. Pode ser que alguma espécie animal tenha uma comunicação vocal, através da voz, mas essa comunicação não seja tão complexa quanto a linguagem humana. E pode ser que alguma espécie animal possua alguma forma de comunicação não vocal, e essa comunicação não vocal seja tão complexa quanto a linguagem humana. Afinal, nós sabemos, nós comentamos isso em outro vídeo, que os próprios humanos possuem línguas que não são vocais, que não são orais, as línguas de sinais, por exemplo. Dito isso, voltemos para a nossa comparação. Várias espécies animais possuem formas de se comunicar entre si. Pássaros usam o canto, as abelhas
fazem determinados movimentos que são chamados de dança e serve para passar informação. Chimpanzés usam determinados gritos para passar determinadas informações. Mesmo os cachorros, né, se comunicam entre si através de latidos, por exemplo. Então, várias espécies reconhecidamente se comunicam, têm modo de comunicação. Nós não vamos aqui entrar nos detalhes do modo de cada espécie se comunicar, das características em detalhes sobre cada espécie. Nós vamos aqui focar em 3 grandes características que diferenciam claramente a linguagem humana e os sistemas de comunicação dos animais. Pode haver mais do que apenas essas 3, mas essas 3 são muito importantes e muito marcantes. A primeira diferença é a propriedade da criatividade. A língua humana permite criatividade e a comunicação animal não. E quando eu falo de criatividade, eu não estou falando de criatividade no sentido artístico, no sentido de criar romances, poemas, etc. Criatividade aqui tem a ver com a quantidade de mensagens diferentes que podem ser criadas dentro daquele sistema. E com qualquer língua humana, nós temos um uso ilimitado. Nós conseguimos criar mensagens diferentes em um número praticamente ilimitado. Não existe nenhuma limitação natural para a quantidade de mensagens diferentes que a gente consegue construir através de qualquer língua. Quando olhamos para os animais, a mesma coisa não acontece. O número de mensagens diferentes que eles podem transmitir é muito mais limitado. Os pássaros conseguem transmitir informações, por exemplo, sobre a indicação de que aquele é o território dele, ou chamamento para um acasalamento. Mas não consegue transmitir muito mais mensagens do que isso. Um outro aspecto dessa criatividade é que as mensagens que nós conseguimos construir com as línguas humanas, além de serem em um número muito variado, elas são também de temas variados. Não existe uma limitação temática dentro das línguas humanas. Nós podemos passar mensagens sobre uma infinidade de temas e novos temas podem ser literalmente criados com o passar do tempo. Há vários temas que não existiam na conversação humana há algumas décadas atrás, alguns séculos atrás. Nós criamos e nós conseguimos falar sobre esses temas. Na comunicação animal, isso não existe. A comunicação animal é extremamente limitada com relação aos temas sobre os quais as mensagens versam. Parece que eles só conseguem transmitir mensagens sobre um conjunto pré-determinado de temas, como se fosse já geneticamente determinado quais são os temas. Como eu já citei aqui, que os pássaros conseguem falar sobre esses assuntos. Um outro exemplo muito claro é o exemplo das abelhas. As abelhas têm até um pouco mais de variação no número de mensagens que elas conseguem transmitir, porque elas conseguem transmitir informação sobre o alimento que elas encontram. Então, a abelha encontra um alimento, ela volta para a colmeia e ela faz determinados movimentos que indicam várias coisas para as outras abelhas. Indicam a direção, a distância aproximada do alimento e a qualidade desse alimento. Então, há uma variação aí de informações com relação à direção, com relação à distância e com relação à qualidade. Mas, ainda assim, é só sobre isso que a abelha consegue transmitir informação. Informações relevantes para encontrar o alimento. Ela não consegue transmitir informações sobre qualquer outro tema. Então, é uma coisa extremamente limitada tematicamente. Isso é uma grande diferença entre a linguagem humana e a comunicação animal. Uma segunda diferença entre a linguagem humana e a comunicação animal é o que a gente chama de segmentação. Ou seja, as mensagens transmitidas através das línguas humanas não são um todo indivisível, mas são compostas por subpartes com significado, e essas subpartes podem ser separadas
e recombinadas entre si de modo diferente. Então, nas mensagens humanas, nós costumamos chamar as subpartes, por exemplo, de palavras, e morfemas, etc. Essas palavras que aparecem em cada mensagem podem ser separadas e recombinadas entre si. Se a gente tiver apenas 3 palavras como cachorro, morde e homem, nós podemos dizer cachorro morde homem. Mas nós podemos reorganizar isso e construir a mensagem homem morde cachorro. Cachorro morde homem e homem morde cachorro. Tem os mesmos elementos, mas eles estão rearranjados de modo distinto e logo eles transmitem mensagens diferentes. Além disso, nós podemos pegar essa mesma base e trocar homem por mulher, menino, idoso. Podemos trocar cachorro por leão, cobra, etc. E assim a gente consegue construir muito mais mensagens. Isso não acontece na comunicação animal. As mensagens da comunicação animal não são elementos divisíveis em unidades menores significativas. Quando um chimpanzé dá um grito indicando perigo, fujam, aquele grito inteiro significa perigo, fujam. Não existe uma parte que significa apenas perigo e outra que significa apenas fujam. Aquela mensagem inteira, aquele grito inteiro é a mensagem. Quando um pássaro faz um canto que indica território, este é o meu território, não há uma parte daquele canto que significa este, outra parte que significa outra parte que significa meu, outra parte que significa território. Aquele canto inteiro é uma afirmação territorial. Obviamente, esse canto é composto por notas musicais diferentes, mas você simplesmente pegar as notas musicais iniciais e reorganizar de modo diferente não cria necessariamente outra mensagem. Se você apenas recortar parte daquele canto, o resultado vai ser ou alguma coisa que não tem nenhum significado, ou a mesma mensagem. Notem que essa propriedade colabora com a primeira, colabora com a criatividade. O fato de que as mensagens são composicionais, são compostas por partes menores significativas, permite que a gente crie mais e mais e mais e mais mensagens. Permite a criatividade linguística. Por fim, a terceira diferença é algo que a gente chama de independência do referente ou deslocamento do referente, deslocamento em relação ao referente. O que isso significa? Significa que nós, seres humanos, para transmitir uma mensagem sobre um determinado objeto, sobre um determinado tema, não precisamos estar diante daquele tema, diante daquele referente da mensagem. Aquele referente não precisa ter despertado em nós, naquele momento, a mensagem que queremos transmitir sobre ele. Ou seja, nós podemos falar sobre uma pessoa na ausência dessa pessoa. Podemos falar sobre um acontecimento muito depois de ele ter de fato acontecido. Dias, meses, anos depois do nosso contato com aquela pessoa, com aquela coisa. Aliás, podemos falar até sobre coisas e pessoas com as quais nós nunca tivemos contato efetivo, coisas e pessoas sobre as quais nós apenas ouvimos falar. Nós também podemos fazer planos para o futuro. Quando nós fazemos planos para o futuro, isso é novamente uma manifestação dessa característica de independência do referente. As coisas sobre as quais nós estamos falando não existem. Nós podemos falar, inclusive, sobre coisas que não existem. Nós podemos criar mensagens ficcionais e até mentiras. Essa propriedade não existe na comunicação animal. O animal não transmite uma informação, uma mensagem sobre um referente que não está presente para ele de modo mais ou menos imediato. Então, o animal pode fazer uma mensagem sobre a sua raiva ou seu medo, por exemplo, mas apenas se ele estiver com raiva e com medo. Nós não, nós podemos falar
sobre raiva, sobre medo, sobre fome, mesmo sem estar sentindo raiva, medo ou fome. O animal não consegue fazer uma mensagem sobre raiva nem se ele experienciou essa raiva dias antes. Ele não consegue recuperar isso e transmitir essa mensagem. Um exemplo muito interessante disso é o que acontece entre as abelhas. As abelhas conseguem transmitir informações sobre a localização do alimento, como eu comentei, mas só se elas entraram em contato com aquele alimento. Se uma abelha transmite a informação para as outras sobre, existe alimento naquele local, as abelhas que receberam essa informação são incapazes de passar essa informação adiante, de retransmitir. Elas só se tornam capazes de passar essa informação se elas forem lá e tiverem elas mesmas experiência com esse alimento. E note que isso é num período relativamente limitado. Uma abelha não consegue transmitir essa informação um ano depois. Ela também não consegue falar sobre aquela vez, lembra, tempos atrás em que eu encontrei o alimento tal. Isso é impossível. Pense num cachorro. Ele tem determinado latido, determinado tipo de latido, que é claramente um latido de raiva ou de hostilidade em relação a outra pessoa ou outro animal. Mas ele só consegue fazer aquele tipo de latido se ele realmente estiver sentindo raiva ou hostilidade naquele momento. Ele não consegue falar sobre uma hostilidade, uma raiva que ele sentiu em um outro momento. Ele não consegue fingir uma raiva que ele não está sentindo. Ao passo que nós podemos não só falar sobre raiva, mas até falar que a gente está com raiva mesmo se a gente não estiver. Então essa é uma propriedade muito marcante, que é responsável por grande parte das grandes conquistas que o ser humano obteve. Sem essa propriedade não existe ficção, não existe planejamento coletivo, não existe compartilhamento de sonhos, projetos de futuro, não existe contar histórias, não existe o registro das eras passadas, não existe a possibilidade de você passar adiante experiências que você não teve diretamente. Isso a linguagem humana permite e a comunicação animal não permite. Então, essas 3 propriedades mostram claramente que existe muita diferença entre as formas de comunicação dos animais e a linguagem humana. Elas são as únicas propriedades que diferenciam a comunicação animal e a linguagem humana? Não. Pode haver outras, outros autores podem apontar algumas outras, mas essas são 3 propriedades muito importantes que mostram bem essa diferença. E diante disso, a conclusão que os linguistas apontam é a seguinte: a linguagem humana é um fenômeno qualitativamente diferente. A comunicação animal é de um tipo muito diferente da linguagem humana. E por causa disso, os linguistas reservam o termo linguagem apenas para as línguas humanas. As línguas humanas são chamadas de linguagem e a comunicação dos animais não é linguagem. É claro, as pessoas podem continuar chamando linguagem dos pássaros, linguagem das abelhas. Mas como termo técnico da linguística, a linguagem se refere apenas à linguagem humana. Ok? Então, espero que esse vídeo tenha ajudado a entender diferenças que existem entre a comunicação animal e a linguagem humana. A gente fica por aqui. Até a próxima e Deus abençoe vocês.